Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Muita paz, muita luz nesta noite de quarta-feira. Que seja abençoada, seja de muita luz, de muita tranquilidade e que as bênçãos que sempre encontramos e sempre encontraremos no salão do Centro Espírita Augusto Silva possa estar nesse momento na sua casa, no seu lar, envolvendo os seus familiares. Basta que para isso nós nos sintonizemos de coração, de entendimento, de alma, lembrando de tudo que já recebemos de bom, de valoroso, quantas dádivas aquela casa nos proporcionou, continua proporcionando e sempre estará como um local seguro, tranquilo, um oásis firme na nossa cidade de Lavras e a todos também que nos visitam no Centro Espírita Augusto Silva. Então, sintam-se todos envolvidos e recebendo nesse momento a visita da espiritualidade, os amigos espirituais, e que busquemos nos concentrar na mensagem proposta para essa noite, na lição que irá trabalhar em nós a amizade. Esse que é o tema desta noite. Então, primeiramente, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou ler aqui no computador, que é um livro que eu não tenho. O livro chama A Vida Escreve, de Hilário Silva, pela mediunidade de Chico Xavier e de Valdo Vieira, quando eles revezavam, na mediunidade, recebendo, então, as mensagens dos espíritos. E é o espírito amigo chamado Hilário. É o capítulo 25 do livro A Vida Escreve, diz assim: Amigos, conta Hilário. Quando Jesus entrou vitorioso em Jerusalém, na entrada triunfal, houve um instante em que Jesus parou para respirar livremente. Com ele, apenas o discípulo Bartolomeu, apagado, discreto, não é um discípulo tão falado, tão conhecido. E Bartolomeu exultava, porque era a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Até Jesus chegavam os ecos do grande êxito. Rosanas ao Messias, cânticos, algazarra, perfumes no ar. Não longe, Jesus avista Simão Pedro, que iria negá-lo. Judas, que iria negociar Jesus. Tomé, que o abandonaria. Tiago e João, que dormiriam descuidados sem perceberem a angústia do Mestre Jesus. E toda uma legião de admiradores que no dia seguinte seriam transformados em adversários. Bartolomeu, feliz, observou a atmosfera feliz e disse contente: ó mestre, quanta felicidade, afinal, a glória, apesar dos perseguidores. Notando que Jesus continuava em grave silêncio, o aprendiz perguntou: por que tristeza, Senhor, se estamos triunfando entre tantos inimigos? O Cristo, porém, balançou a cabeça e, fitando toda aquela multidão próxima, falou sereno para Bartolomeu: Bartolomeu, Bartolomeu, vencer, mesmo tendo inimigos, é sempre fácil, porque os inimigos se colocam à distância por si mesmos. E profundamente desencantado disse: a batalha mais árdua é vencer com os amigos. Confesso que eu tive que ler umas 2, 3 vezes, por isso que eu já indiquei o livro, e se vocês também não tiverem, como eu não tenho, tem no site Bíblia do Caminho, capítulo 25. Eu li, reli, falei, o que Jesus está querendo dizer, A batalha mais árdua é vencer com os amigos. É estarmos aqui na Terra sabendo que seremos abandonados pelos amigos, não compreendidos, não aplaudidos, mas mesmo assim temos que vencer. Então Jesus diz que a batalha mais árdua é vencer com os amigos. Que aí a gente vai no capítulo 86
do caminho, verdade e vida. Quando Emmanuel traz essa linha de pensamento de Jesus e os amigos, nós continuarmos firmes, compreendermos os amigos, mesmo quando eles não nos compreendem, não nos ajudam, nos abandonam, nos traem. Porque o título mesmo da palestra de hoje, onde nós estaremos vibrando em torno da mensagem, é o capítulo 121 do Vinha de Luz. O título é Amizade e Compreensão. Mas antes da gente chegar nele, buscando essa entrada triunfal de Jerusalém, de Jesus, buscando esse momento importante, desse momento que nos foi aqui trazido, né, para a gente rememorar, ainda nessa vibração da última ceia, né, que é João, capítulo 15, versículo 13, Jesus e os amigos, o capítulo 86 do Caminho, Verdade e Vida. Jesus disse assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. E aí nós vemos, né, nessa localização histórica do Cristo, a imensa afeição de Jesus pela humanidade. Amor de Jesus pela humanidade. Pelos homens, ele fez tudo que era possível, em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. Não é? A primeira manifestação de Jesus na manifestação da transformação da água no vinho é numa festa jubilosa, uma alegria, né? Nas bodas de Caná. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede de perfeita compreensão de seus discípulos, foi amigo fiel de todos que socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. E aí a última ceia é uma paisagem completa de afetividade integral. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus ora, a oração pelos discípulos, que está no capítulo 17 de João, é linda a oração pelos discípulos. Então ele ora, ele lava os pés, que é o sinal maior de humildade, de entrega, né? Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, o que Jesus experimenta? O supremo abandono. No momento do testemunho, o supremo abandono. Em vão, os seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, dos beneficiados e dos seguidores. Leprosos, cegos, desapareceram. Judas o entrega com um beijo. Simão, que conviveu na casa dele, conviveu no dia a dia do lar, nega Jesus por 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Tá vendo? Então essa passagem, né, vai bem de encontro aí ao que o Hilário conta pra gente na Vida Escreve. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu sinais. Então, quando nós estivermos no nosso momento da porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, então isso que é importante a gente perceber. A porta estreita, ela dilata as conquistas da vida eterna. Nós estamos sofrendo ali naquele momento, mas para alcançar as maravilhas do céu, as conquistas imortais do espírito que vive e sobrevive a tudo. Por mais que na porta estreita o corpo esteja sendo flagelado nas doenças, nas dificuldades, mas quando nós estivermos nessa porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde os teus amigos. Não te compreenderiam, mas, no entanto, não deixe de amá-los. É assim que Emmanuel, né, encerra essa reflexão quando ele lembra de Jesus e os amigos. Então, sempre que nós estivermos nessa porta estreita, dilatando as conquistas que são para a nossa eternidade, nós estaremos sós. Mas é assim que tem que ser, porque Jesus é o mestre. E se foi assim com ele,
por que será diferente conosco? Então, nós temos que buscar continuarmos amando os nossos amigos. Essa que é a grande dificuldade, por isso que Jesus diz, a batalha mais árdua é vencer com os amigos. Porque na noite da ressurreição, Jesus já reúne com o colégio apostólico, que é quando até Tomé pede ali, né? Não, Tomé não estava nesse dia. E depois, quando Jesus aparece de novo, Tomé pede para que ele possa tocá-lo. E se Jesus tivesse, como a maioria de nós sempre iria e continua indo pelo caminho do melindre, né? Do rancor, da mágoa, Jesus não teria dado sequência, que foi tão importante, né? Nesse momento que ele continua alimentando ali a fé, a esperança dos discípulos, para que eles fossem e pregassem, né? Que ele diz, ide e pregai, ide e anunciai. Já pensou se Jesus tivesse vindo prestar contas? Por que que negou? Por que que traiu? Por que que fugiu? Por que que dormiu? Nada. O que que Jesus fala quando são cerradas as portas naquela tarde angustiosa de domingo à noite, né? A paz seja convosco. E ali ele já passa as instruções, ó, para ir pregar, para ir anunciar. Depois já busca Paulo, né? Na estrada de Damasco, Paulo que também, né? Perseguiu milhares ali de cristãos, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, né? Então a gente vê que os espíritos evoluídos, eles não trazem para eles, né? Nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum rancor, nenhum melindre. Eles sabem que cada um de nós está numa posição evolutiva que naquele momento a gente não tinha condição de ajudar, não tinha condição de compreender. Pedro não tinha condição de falar, não, eu estou com Jesus. Ele não tinha, o momento dele era de negar. Mas depois ele se tornou a rocha, tornou-se o exemplo, ainda mais para nós espíritas, né? Como conduzir um centro espírita, que é como conduzir a Casa do Caminho. É isso que a gente aprende no livro memorável, né? No Paulo Estevão, que até por isso que nós já vamos passando agora para o entendimento da lição de hoje, que é baseado numa carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto, importantíssima para todo o movimento evangélico, apostólico, para a gente ter no Ocidente hoje a mensagem do Evangelho de Jesus, que ficaria asfixiada em Jerusalém, ficaria asfixiada pelo judaísmo. Então, nós já vamos entrar na passagem de Jesus, de Paulo, né, da carta de Paulo. Mas como que eles não acolheram isso, né, não acolheram essa mágoa, esse rancor. Pedro, né, que acolheu Paulo quando Paulo volta à Casa do Caminho, depois de ser o perseguidor, Saulo, ele volta lá para pedir, né, para estar junto no movimento apostólico. E Pedro ficou ali melindrado, com rancor, com mágoa, com nada, né? O que Pedro teve, né? Uma sabedoria. Ele falou assim, eu vou mandar o Barnabé ir lá conversar com Paulo, porque Barnabé não sofreu aqui o Saulo, perseguidor dos cristãos. Porque se eu for lá, se João for, Tiago, a gente já vai armado. Porque não é assim? Nós somos. Porque a gente melindra, porque a gente guarda mágoa, porque a gente guarda rancor. E aí ele fala, não, Barnabé vai lá. Barnabé vai lá e Barnabé fala, ó, já traz Paulo para o movimento apostólico. E Pedro e Paulo se tornam amigos, né? Até o fim mesmo do período deles nessa missão, nessa encarnação missionária de Paulo e de Pedro, né? Então, a gente passa por momentos difíceis, momentos, né, que a gente é perseguido, que a gente é traído, que a gente não é compreendido, mas depois a gente tem que acerenar e entender e compreender. Então, por isso que nós vamos chegar na mensagem de hoje, que é justamente isso que o Emmanuel quer trazer para a gente. Amizade e compreensão. Então, ele vai pegar uma carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo diz assim, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Então, o Emmanuel vai trazer como que Paulo viveu na cidade de Corinto com os cristãos. Foi uma igreja muito pródiga, muito importante. Era uma cidade muito movimentada, a cidade de Corinto, né? Ela foi fundada por um romano, a ajuda, né? Quando Paulo chega em Corinto e já começa a fazer a pregação, um romano
chamado Tito Justo, já se encanta e já começa a movimentar toda a parte de recursos financeiros, né? E Paulo já convida, Áquila e Prisca estavam lá, Lloyd, Eunice, Timóteo, todos eles movimentavam. E era uma célula, como a célula da Casa do Caminho em Jerusalém, como Antioquia, porque era muita ajuda a pobres, a famintos, muitas curas, muitas manifestações, muito estudo do Evangelho. Então, eu convido a todos a também relerem o capítulo As Epístolas, da segunda parte de Paulo e Estevão, porque conta justamente esse momento que Paulo chega em Corinto, vindo muito triste de Atenas, porque em Atenas ele não consegue fundar nenhuma célulazinha de cristianismo, porque era o quê? Muito intelecto. Atenas representava o intelectualismo e lá não conseguiu semear nada do evangelho de Jesus, igual ele foi semeando em várias cidadezinhas, né, nas viagens que ele fazia. Mas ele chega em Corinto e encontra ali uma alegria, né, de poder fundar uma igreja que foi tão pródiga em vivência do evangelho. E vivência do evangelho, gente, no trabalho aos desvalidos, nos trabalhos aos famintos, no estudo do evangelho e na comunhão fraternal. A comunhão fraternal que ele tinha com esses amigos que ele foi fazendo, né? Que ele foi fazendo Timóteo, Lucas, Silas, Barnabé. Então, releiam Paulo e Estevão, porque mostra justamente essa questão da amizade. Paulo, naquele momento que ele se converte em Damasco, todos os amigos o abandonam. Os amigos que tinham ele como louco, né? Como se fosse um sortilégio, como se ele tivesse sido, né, enfeitiçado e passou a aceitar Jesus. Então, todos os amigos o abandonam, todos os familiares. Então, a gente vai vendo, né, de como que a batalha mais árdua, como diz Hilária, é isso, é vencer com os amigos. Porque Paulo volta e procura o pai, procura o Alexandre, o Sadoc, todos os amigos, e todos os abandonam. E ele desanima? Não, porque ele ficou muito só, gente, ele ficou só. Mas aí quando vê, conheceu Barnabé, conheceu Silas, Lucas, João Marcos, e quando ele estava naqueles momentos mais difíceis, quando vê, opa, Lucas está nessa cidade. Quando vê, Timóteo chega e fala, não, vamos para Corinto. Então, tá vendo como que a vida escreve? A vida nos dá essa oportunidade. Se uns amigos, né, a gente acaba indo por outros caminhos, outros chegam. Mas a gente precisa permanecer firme. Então, como que Paulo semeou essa lição com os amigos de Coríntios, né? Não com manjares, não com palavras difíceis, não exibindo cultura, impondo princípios, né? Então, o apóstolo generoso, que foi gigante no conhecimento e na fé viva, ele edificou os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com alimento complexo de teses difíceis, com manjares que se simbolizariam os manjares, mas com leite. Como que ele fez isso? Como que era o leite? Ele orava, servia, trabalhava e amava. Assim que Emmanuel diz, e assim que se a gente lê o Paulo e Estevão aqui, esse capítulo das epístolas, a gente vai ver, surgia alguma contenda, alguma dificuldade, Paulo já estava ali ajudando, todos ali trabalhavam, as senhorinhas trabalhavam, os jovens trabalhavam, era o trabalho, era uma comunhão fraterna. Trabalhavam de dia como tecelão, como oleiro, como médico, né? E de noite se encontravam para orar, para estudar o evangelho, né? Então ele diz assim, não lhes conquistar a confiança e a estima lá dos companheiros de Corinto, exibindo cultura ou impondo princípios, mas orando, servindo, trabalhando e amando. Aí o Emmanuel diz, existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Então essa noite eu convido a todos, em especial a mim, né? E a todos que estão nos assistindo no canal do YouTube, a refletirmos sobre essa ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como que faz isso? Diz Emmanuel que é como acontece ao trigo no campo espiritual do amor. Você não colhe sem antes semear. Então nós precisamos semear para depois colher
dos frutos amigos. Aí o Emmanuel diz para a gente examinar todos os dias a lavoura afetiva. Então, todos nós temos um jardim, uma lavoura, um pomar, como vocês queiram imaginar, de afetos. Aí, como que nós estamos cultivando esse afeto? Com manjares ou com leite? Né? Seguindo o exemplo de Paulo de Tarso, ele edificou uma igreja fabulosa, pródiga em evangelho simples, puro e edificante em Corinto, com leite, não com manjares, orando e servindo, trabalhando e amando. E aí nós temos que refletir, quando a gente fala nas nossas amizades, se nós estamos exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Então, às vezes, naquele momento, era como se Jesus quisesse exigir de Pedro, naquele momento, que ele não negasse, que Judas não traísse, que Tomé não duvidasse, e que João e Tiago não dormissem. Mas ele saberia que eles iriam dar os frutos. A igreja do caminho em Jerusalém, João em Éfeso, né? Tiago defendendo a lei mosaica para apaziguar a situação, não é? Todos eles ali sendo depois importantes peças no ide e pregai. Então, nós também, no nosso lar, com os nossos familiares, no nosso local de trabalho, no nosso local na casa espírita, como trabalhadores, nós temos que examinar a nossa lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não nos esqueçamos de estarmos atentos a essa lavoura afetiva, a usarmos do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exige, não despreze resgatar as suas dívidas de amor para com os outros. Então, nós temos dívidas de amor para com os outros e, às vezes, nós é que temos mesmo que compreender, que relevar, que esquecer e não alimentarmos. O contrário disso tudo, que vai nos fazer muito mal, que é melindrar, que é trazer rancor, mágoa. Lembrarmos do que Jesus está aqui no Caminho, Verdade e Vida, o amor, a compreensão. Então, compreender, amar, né? O Emmanuel diz assim, imita um lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Então, é isso, é ter mesmo paciência, entendimento, mais importante, né? O que está no título aqui do capítulo 121, compreensão, né? Porque muitos de nós exigimos cooperadores esclarecidos para as tarefas. A gente quer amigos valiosos, não é? Que entendam os nossos propósitos, a gente quer quem valorize o nosso trabalho, mas não tem. Ainda a partir do momento que a gente vai buscando a nossa evolução espiritual, mais ainda vão surgindo pessoas ainda distantes disso, porque se a gente está querendo acender uma luz, quem que Jesus vai encaminhar para nós? Pessoas com sombra, para a gente iluminar, como nós precisamos também correr atrás de pessoas que tenham mais luzes, para a gente buscar se iluminar no que eles falam, no que eles apresentam, como eles se portam, como os testemunhos que eles dão, que aí isso vai falar, nossa, se ele conseguiu, eu também consigo. Mas ao mesmo tempo que a gente acende uma luzinha, a gente, né, as pessoas que estão ainda na sombra vão ser convidados a participar das nossas lutas para que sejam também iluminados, recebam também. Então, a gente quer ficar todo mundo junto, no mesmo nível de amizade, no mesmo nível de entendimento. Temos isso, mas tem também aqueles que se achegam, que não pensam como nós, que não vão valorizar os nossos trabalhos, né? Que também vão não ser tão esclarecidos. Mas é assim que tem que ser, né? Para a gente poder iluminar e ser iluminado. Então, ele diz assim, ó, esquecidos de que as afeições quanto às plantas reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo,
é obra de colaboração e de harmonia. Aí a gente volta lá no exemplo de Jesus. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores antes de recolher o entendimento. Então ele foi semeando, foi semeando, foi semeando. Sofreu as negações, tolerou as fraquezas, desculpou as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Então, vamos refletir na nossa lavoura afetiva, do nosso trabalho. A gente está sofrendo as negações? A gente está tolerando as fraquezas? Está desculpando as exigências? É isso que a noite de hoje nos convida. Se nós estamos sendo duros ali, muito exigentes, distantes da compreensão, a nossa lavoura afetiva vai ficar fraquinha, não vai ficar bonita, não vai ter flores e nem frutos, porque a gente fica exigindo algo que nem o Cristo exigiu, né? Porque se Jesus quisesse, ele poderia vir com uma pleiade de espíritos evoluídos que são, né, a comunidade de seres angélicos, né, assim no caminho da luz, que mantém as rédeas do universo. É assim que está no caminho da luz. E Jesus tem, né? É um espírito crístico, existe uma comunidade de seres angélicos que mantém as rédeas do universo. Mas Jesus veio e essa comunidade está sustentando a harmonia do universo. Mas para pegar no arado, para lenhar, ele chamou o Pedro que negou, ele chamou João e Tiago que dormiu, o Judas que traiu. Porque para mostrar que é da nossa imperfeição mesmo. Somos nós imperfeitos, nesse torvelinho aí do mundo que a gente cai, levanta, aprende, a gente desculpa. É isso que vai transformar em nós o germe da perfeição. Que a partir do momento que a gente desculpa, a partir do momento que a gente entende, isso transforma a gente. Isso nos modifica. Eu vou voltar em Paulo e Estevão, porque a gente está estudando Paulo e Estevão, eu me lembro muito de Paulo, quando ele chega na casa do pai dele, e ele chega ali para falar para o pai, né, que Jesus era o Messias, e o pai dele todo israelita, assim, convicto, né, viu a esposa morrer de desgosto quando o filho, né, se converte ao cristianismo, vai embora para o deserto 3 anos, e ele chega na casa e fala, meu filho, você escolhe, ou somos nós ou Jesus. E aí ele fala para o pai, fala, nós dois precisamos de Jesus. E aí o pai fala, então, você escolheu. Saia dessa casa, você não é mais meu filho. E ele sai, e ele chora. Paulo fala, pai, eu não tenho dinheiro, não tenho para onde ir, eu estou abandonado, é a porta estreita. É a hora que ele procurou outro amigo, foi procurando outro amigo, ninguém acudia a ele. Aí ele foi ver o pai, né? Foi se informar sobre a família, porque ele volta 3 anos do deserto. E aí ele vê que a irmã também, a Dalila, fugiu de vergonha dele. Mas o pai ficou firme, esperando. Ele falou, eu tenho esperança que meu filho vai voltar curado, né? Ele imaginou que, né? Como que você... Aí ele fala, vai pedir para Jesus, então, o dinheiro, porque ele não é tão bom, né? E aí Paulo sai da casa do pai, só que vem um servo e entrega para ele uma quantia vultuosa de dinheiro e fala, seu pai mandou. Naquele momento, né, Paulo, ele fala, eu tive vontade de voltar lá e devolver esse dinheiro na cara do meu pai, eu não sou mendigo, eu sou seu filho. Aí na hora ele fala, gente, mas eu não quero, né, ser transformado, eu não quero ser Jesus, não quero seguir Jesus, não quero ser um cristão. Aí ele manda agradecer, ele fala, não, agradece. Aí ele, tá vendo? A gente precisa desses embates para transformar em nós esse sentimento de falar, eu ia revidar, eu ia querer ir para o combate, não. Eu vou combater o bom combate. Aí ele agradece. E aí o que ele faz com esse dinheiro? Ele compra o tear e começa a ser tecelão na cidade lá, natal dele. É lógico que corre tadinho, o pai aí desiste, vai embora e se internar lá com a filha, porque aí morre mesmo de desgosto, porque não entendia, né? Tá vendo como que é amizade, compreensão? Mas ele não deixou de dar aquele dinheiro para o filho, por mais que seja escondido, mandou um servo dar. Aquilo tocou em Paulo, né, a importância de entender o pai, e isso transforma em nós.
É isso que a gente precisa. Dói, gente, né? Vai dizer que não dói. Mas é isso que vai transformar. É quando a gente está nessa porta estreita sozinha, é que dilata em nós as conquistas eternas. Então, fica a sugestão aí para vocês lerem esses livros, esses textos. Vai estar também aí no canal do YouTube, né? Para quem não pegou. E antes da gente encerrar, aí eu queria ler, porque assim, esse texto, né, é muito importante, não é à toa que eu também estou trabalhando ele, porque a gente tem que firmar isso em nós, né? Aí eu vou ler aqui para a gente refletir a questão 937, 938 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre isso: decepções, ingratidão, afeições destruídas. Porque nós podemos seguir essa linha de raciocínio que Kardec segue aqui, se não seria melhor a gente ter menos amigos, conviver menos. Fala, o mundo, tá vendo? O que adianta? O Jesus foi bom, foi crucificado, Paulo foi bom, olha aí, todo mundo abandonou, né? Para que eu vou? Vou diminuir meu círculo, não vou esperar nada de ninguém. Fala se todos nós não temos isso. Temos. A gente às vezes fala, nossa, melhor é ficar sozinho mesmo, bom que tá todo mundo isolado nessa vida, quer dizer, a gente está isolado fisicamente. Nós todos aqui, quem quiser, quem tá querendo, tá transportado para aquele salão do Augusto Silva. Nós estamos lá, nós estamos nas vibrações, porque o trabalho continua, operoso, pródigo, em bênçãos, né, que chegam ao nosso lar, chegam ao nosso corpo físico, ao nosso perispírito. Mas às vezes a gente vai falar, não, para quê? Né? Para que o mundo só nos paga com a ingratidão? Já pensou? Ainda bem que Jesus não pensou assim, né, gente? E nem Paulo de Tarso, né? Então, olha a pergunta que Kardec faz. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? É o que nós estamos falando aqui. Os amigos vão nos abandonar, gente. Não esperem passar na porta larga todo mundo. Estamos juntos. Não estamos. É sozinho. Então, para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? Kardec pergunta isso. Aí vamos ver o que os espíritos benfeitores, abençoados ali, que movimentaram aquela Europa, aquela Paris maravilhosa, né? Nessa codificação espírita sublime, majestal, que todos nós temos acesso, né? Ao livro dos espíritos, a importância desse livro em nossas vidas. Os espíritos assim disseram: é de lastimar. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Por quê? Porque quem é ingrato conosco, a ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Então, e nós vamos trabalhar em nós. Aí, trabalha o bom combate. Lembra de Paulo, que queria pegar o dinheiro e voltar lá e xingar o pai dele. E ele falou, não, né? Eu fiquei 3 anos no deserto para trabalhar em mim, né? Quero ser um cristão, quero pregar o evangelho. Eu vou fazer isso com meu pai, já de cara, com os de casa, né? Negou a fé, é o que ele fala depois. Paulo depois fala, aquele que nega a fé não tem cuidado dos seus, né? O pai dele não tinha aquele momento de entender Jesus. E como ele também não teve, porque ele foi o maior perseguidor, né? Dos cristãos. Então, vamos voltar no Livro dos Espíritos, aí, questão 937. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram como pagamento a ingratidão. Então, aí ele já fala aqui, lembrai-vos de Jesus. Então, os espíritos, nessa resposta, eles lembram do próprio Jesus, que foi o que a gente começou com o livro A Vida Escreve, com o Caminho, Verdade e Vida, mostrando aí Jesus na última ceia, lavando os pés dos discípulos, orando e recebendo o abandono, né? O supremo abandono, né? É lindo você ler Caminho, Verdade e Vida, os olhos de Jesus procuram. E não tinha ninguém, né? E isso acontece conosco. Vai acontecer ou já aconteceu. Aí a gente lembra.
a gente lembra de que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado, menosprezado, tratado de velhaco, impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Paulo também, no livro Paulo esteve o tempo inteiro e falava, gente, mas vocês querem o Cristo sem testemunho? Na hora que ele vai ser preso lá na igreja de Corinto, todo mundo desorienta e fala, se a gente quer o Cristo sem o testemunho, não vai ter, né? Então, na hora que vem a dor, vem a dificuldade, é hora do bom combate. E aí ele é preso, né? Ele é açoitado sempre, né? E ele entende isso, né? Leiam o capítulo das epístolas, gente. Estou convidando todos a reler esse capítulo. Lembrai-vos do que o Cristo. Então, seja o bem que houver desfeito, a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. Então, se eu quero uma recompensa, é o bem. O bem que eu fiz é a minha recompensa. Porque, gente, isso não tem melhor a alegria do que a consciência tranquila, o dever cumprido. E isso é da alma, né? É uma sensação, né? Como a gente também sente, sabe o que é a sensação do remorso, de não ter feito. Eu falo por mim, a gente sente as duas situações, quando a gente, né, dói e alegra, né? A gente sente essas duas forças porque a gente ainda vive nisso, né? A gente ainda vive nesse mundo que a gente precisa de noite, dia, saúde, doença, para a gente valorizar. Então, o bem que a gente fez é a nossa recompensa. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Aí isso eu acho importantíssimo, isso, gente. Que ele termina a frase dizendo assim: a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então nós vamos, entendeu? A gente vai levar chibatada, pedrada, para ver se a gente vai. Porque se Paulo, de tanta pedrada que ele levou, tivesse parado na primeira, a gente não estava aqui escutando, estudando o Evangelho de Jesus. Então, a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhe seja sido a ingratidão. Então, a ingratidão é uma prova para a nossa perseverança. Porque senão a gente fica só esperando os aplausos, os louros e as glórias do mundo. Se a gente esperar isso, então aí a gente vai andar no mundo e vai receber o que o mundo pode nos oferecer. Mas aí a gente está querendo o quê? Aí se a gente está esperando as esperanças do céu, o mundo não nos aplaude, não nos reconhece. E a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então, por isso que a importância de Paulo Estevão, do livro A Nossa Vida, porque é essa trajetória na nossa vida que nós temos que tentar seguir. Paulo não saía de uma cidade sem ser escorraçado, apedrejado. Ele ficava 2, 3 anos, fazia o bem, edificava. Aí vinha a perseguição, ele tinha que fugir. Então, é sempre assim. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Nos nossos círculos de amizade, nos nossos convívios familiares, vão vir esses testes. Aí o que nós vamos fazer? Vamos lembrar desse estudo, lembrar dessa palestra, lembrar de Jesus, de Paulo, e saber que a amizade tem que andar junto com compreensão. Aí, para a gente já encerrando, a questão 938, que é isso que é perigoso. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o nosso coração, fechá-lo à sensibilidade. Olha que perigo! É um perigo isso, porque a gente se fecha. E isso que muitos querem, que a gente, cada um se feche. É isso que a sombra quer, o atraso da humanidade, do progresso. Aí o que os espíritos dizem? Fora um erro, porquanto o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, se nós estamos fazendo bem, estamos retendo os amigos para que eles sejam os nossos súditos, os que vão aplaudir, concordar com tudo, e estar junto em tudo, aí não é propósito divino, não é propósito elevado.
Não é a nossa destinação como seres perfectíveis que somos, que trazemos em nós o germe da perfeição, e esse germe da perfeição aguarda o momento propício para desabrochar. E ele desabrocha na luta, no combate, quando somos testados com a ingratidão, uma das formas, com ingratidão, com tudo isso. Aí, Kardec continua, Kardec insiste, aí na 938, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Vamos refletir, gente. Será que a gente não seria mais feliz se a gente tivesse menos amigos? Menos familiares? Menos conhecidos? Menos gente aqui em Lavras? Vamos colocar só as pessoas que a gente gosta morando em Lavras, né? Se a pessoa fez alguma coisa, eu queria que as pessoas sumissem. Não era melhor? Kardec está perguntando, não era melhor a gente se fechar? A gente não seria mais feliz? A gente, olha, eu não sou sensível, não convivo com ninguém, não escuto ninguém, não quero conviver, porque aí eu não vou me decepcionar. Que o capítulo é esse, decepções, ingratidões e afeições destruídas. Aí olha o que os espíritos respondem. Será que a gente não seria mais feliz se fosse menos sensível? O espírito diz assim, pode, uai. Pode, aí se a codificação fosse em Minas, né, gente? Mas foi em Paris. Então, não é pode, não, né? Aí eu não sei falar francês, gente. Merci, sei lá como é que fala. Pode se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Gente, é muito, né? É uma Paris abençoada, é uma revelação abençoada. A gente quer essa felicidade do egoísta? Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles, né? O Saulo, quando foi perdendo, né? Virou Paulo e perdeu todos os amigos do Sinédrio. Ele falou, quando ele senta para comer na casa de uma lavadeira lá na cidade de Damasco, né? Que era a igreja lá, mais simples, ele falou que nunca sentiu um acolhimento. Ele falou, eu não sentia isso na pompa, nas festas do Sinédrio, no templo em Jerusalém, e aqui num local simples, na casa de uma lavadeira, eu estou sentindo a amizade. Ele fala isso quando Ananias, bem no comecinho do livro, né, quando Ananias tira lá, que ele fica cego. Então, você vai perder quem? Você não está perdendo, porque ainda está muito distante ainda do seu progresso evolutivo, daquilo que você está querendo buscar. Então, os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que você enganou. Assim sendo, por que você vai lamentar perder um amigo ingrato? Porque ele não estava junto com você na hora que você precisou, então não tem problema perder. Mais tarde achará outros que saberão compreender melhor. Gente, Paulo de Tarso tem uma lista de amigos, né? Que ele vai fazendo. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima dele. Então, a gente tem que ter lástima os que usam com você um procedimento que você não tenha merecido, né? É triste, a gente não merecia, mas você tem que lastimar, porque vai chegar um momento desses amigos reverem a posição. E aí, Kardec encerra com o seu comentário maravilhoso, depois dessas duas perguntas. E aí a gente encerra buscando as vibrações desse missionário que nos diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor, onde tudo é benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta.
Por enquanto, né? Até que o egoísta mude o seu polo, né, de atuação para o altruísmo, né? Porque não existe nenhum ser deserdado, mas existe o livre-arbítrio. Cada um de nós vai palmilhar de acordo com a sua vontade. Então, aquele que prefere a felicidade do egoísta, pode ficar com ela. Se fecha, se enclausura, não convive, não compreende, não aceita. É uma triste felicidade, mas que nós temos o livre-arbítrio. Mas eu convido a todos nós, após esses momentos sublimes em que tivemos envolvidos na atmosfera de Dr. Augusto Silva, na abençoada casa centenária, que continua com as suas portas abertas. As portas vibracionais estão abertas, nunca se fecharam. Só as portas físicas, porque o mundo assim nos pede. O cuidado, né? O isolamento. Mas, vibracionalmente, todos nós estivemos nesse momento recebendo as vibrações de Dr. Augusto Silva. Que ela se estenda a todos vocês. Mas que a gente fique, então, com essa mensagem de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Isso é que é um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra. Encontrar corações com que o seu simpatizem. Então, abençoado seja a amizade fraternal, sincera, pura, que todos temos. Todos temos. Então, vamos cuidar dessa lavoura afetiva com adubo, com irrigação, com plantação, com cuidado. E compreender aqueles que, por um momento de invigilância ou porque foi necessário para o nosso aprendizado, nos abandonaram, nos negaram e nos largaram. Né? Vamos, então, já ter então essas primícias da felicidade que nos aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Prossigo para o alvo, como diz Paulo de Tarso. Prossigamos para esse alvo, o alvo de vivermos a amizade, pura, sublime, e para isso vamos beber sempre nas fontes de Jesus, de Paulo e de todos esses nossos benfeitores. Uma boa noite a todos, muita paz e que todos possam estar aqui conosco quarta-feira que vem para darmos continuidade a palestras tão iluminadas e instrutivas que tanto bem nos acalentam e nos fortalecem. Que assim seja, muita paz a todos.